país. Por favor, doutor Juiz Guilherme Guimarães Feliciano. Parabéns à Nana Matra e a sua bela caminhada, que vai nessa linha de tudo que nós temos falado em matéria de justiça, liberdade, igualdade, direitos humanos e a defesa das instituições, como vocês, que são advogados de origem. E eu tenho feito alguns estados homenagem, inclusive, à OAB, viu? A OAB, quando eu era secretário-geral da CUT, um momento, eu já contei essa história, mas vou resumir num minuto, uma homenagem aos advogados, porque hoje é dia dos advogados. Eu estava levando um dossiê para o exterior sobre a ditadura no Brasil e fui preso no aeroporto de São Paulo. Olha, não deu 10 minutos, estavam 2 jovens advogados da OAB lá e disse, não, vocês vão ter que libertar ele, quer ficar com esse dossiê, fica, mas ele vai. E fui. Se não fosse a firmeza e a clareza da OAB. Então, hoje é o Dia Nacional dos Advogados. Uma salva de palmas à OAB e a todos aqueles que lutam pelos direitos humanos. Por favor. Senador Paulo Paim, é mais uma vez uma honra ocupar aqui esta mesa, a convite de Vossa Excelência, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho traz os seus cumprimentos ao senador e a esta casa, fala em nome do presidente Germano Siqueira. Também acompanho Vossa Excelência no cumprimento à Ordem dos Advogados do Brasil e a todo o Poder Judiciário, senador. Dia 11 de agosto também é o Dia da Justiça. É um dia muito significativo para todos nós, porque simboliza tudo aquilo pelo qual nós lutamos e a que nós dedicamos as nossas vidas, as nossas carreiras. E, sem mais, senador, passo a externar a Vossa Excelência, aos meus colegas de bancada aqui e a todo o público, quais são as preocupações da ANAMATRA com relação à medida provisória 680 e ao programa de proteção ao emprego. A ANAMATRA e a Magistratura do Trabalho não é insensível às necessidades do governo federal quanto ao chamado ajuste fiscal e nem procura construir um discurso que seja absolutamente detrator, contrário de qualquer medida, tendo por base o sentimento, a percepção de que política econômica provavelmente é um dos itens mais espinhosos com que deve se deparar um gestor público e, muito especialmente, um presidente da República. No entanto, algumas opções, muitas vezes, pretendem encarnar modernidade, pretendem trazer novidade, e o que fazem é simplesmente emular saídas que já foram tentadas em outros contextos, no tempo e na geografia, e com resultados duvidosos. No caso desta medida, nós temos preocupações, primeiro, do ponto de vista da eficiência econômica do que se propõe. Segundo, do ponto de vista dos efeitos sociais, na medida em que se estabeleceu uma possibilidade genérica, extensível a qualquer setor, bastando, para tanto, que haja uma negociação coletiva. Isto não traz novidade alguma, já estava previsto na Constituição Federal de 1988, mas, no entanto, o seu reforço e a possibilidade de que o governo participe com recursos seus, recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, no pagamento destes valores. Então, apenas recordando, a medida permite que haja uma redução de jornada e uma consequente redução de salários em até 30%. E parte daquilo que o trabalhador deixará de receber, 50%, será, por assim dizer, reposto. Na verdade, o mecanismo que a legislação prevê é uma compensação, será compensado por recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que são recursos, nós sabemos, formados basicamente a partir do PIS, PASEP e de parcelas de outras contribuições mormente patronais. Então, até 50% desta perda será reposta, por assim dizer,
pelo governo federal. Há um limite para isso, 65% do valor máximo do seguro-desemprego, que chegaria hoje a cerca de R$ 900. Então, fica muito claro que o governo, ao pensar esta saída, preocupou-se, sobretudo, com o aspecto do equilíbrio econômico-financeiro. Há muito pouco favor aí. Há muito pouco de atuação do governo no sentido de garantir proteção social. Pelo contrário, no frigir dos ovos e na ponta do lápis, a ideia é que o governo tenha menos gasto, porque esse trabalhador continua no emprego, o gasto máximo que o governo terá será o equivalente a 65% do que ele receberia a título de seguro-desemprego, quando a alternativa, entre aspas, seria efetivamente uma demissão e o pagamento integral do seguro-desemprego. Bom, que problemas isso traz, né, dentro daquilo que eu alinhavava antes? Em primeiro lugar, temos dúvidas, até porque a legislação e a própria regulamentação não previu o que eu chamaria de uma auditoria da condição dessas empresas. Temos receio de que isso se torne uma panaceia, de que isso se torne mais do que uma falsa panaceia para os problemas econômicos do país e, na microeconomia, para os problemas econômicos da empresa. Mais do que isso, temos receio de que isso se torne um instrumento de chantagem. Temos receio de que as classes trabalhadoras sejam contrastadas com esta novidade. Ou negociamos neste sentido, ou teremos de recorrer ao programa de proteção de empregos, o que vai representar para os trabalhadores uma perda salarial, efetivamente. Uma perda salarial minorada por um ingresso de dinheiro público, mas ainda assim uma perda salarial. E o fato de haver uma redução de jornada, aí a dimensão econômica na perspectiva do trabalhador, se estamos em uma quadra que aponta para aumento de desemprego, não representará um grande fio de esperança para o trabalhador. Ele provavelmente não conseguirá uma segunda ocupação, ou seja, representará de fato perda de salário que ele deverá simplesmente assimilar. Depois há um período em que se garante o emprego, mas este período também, a nosso sentir, é excessivamente curto. E nada impedirá que a empresa, imediatamente na sequência deste período de proteção do emprego, demita. E demita em massa. E aí perde-se em uma tacada só todo aquele esforço inicial que se fizera no sentido de preservação de empregos. Não seria difícil incluir um dispositivo que permitisse o monitoramento desta condição, inclusive econômico-financeira da empresa, após a adoção do programa, para que não estivesse ao seu inteiro alvitre, como uma decisão meramente empresarial, demitir ou não em massa depois daquele período. Nos preocupa também, como eu disse há pouco, o fato de que, na teoria, esta medida deveria se destinar àquelas empresas que enfrentam dificuldades de ordem econômico-financeira. Mas, na prática, ao menos ao que percebemos, em torno, sobretudo, da regulamentação da medida, não fica claro como isto será aferido. É claro que o papel dos sindicatos dos trabalhadores, nesse particular, será essencial. O sindicato, sobretudo, terá acesso, e isto é uma construção que necessariamente a jurisprudência terá de fazer, os tribunais do trabalho terão de fazer. Qualquer negociação coletiva que caminhe para o PPE terá de observar regras básicas na negociação coletiva, como, por exemplo, a transparência e a boa-fé. Isso, em alguma medida, aparece quando há referência, por exemplo, aos documentos que devem ser apresentados ou às condições formais que a empresa deve possuir para poder aderir ao PPE com a concordância do sindicato da categoria predominante.
Mas, além do que está lá, e é essa a nossa preocupação, e é esse o norte hermenêutico que nós vemos, como isto deverá ser interpretado. Além daquelas condições que ali estão, algumas que são meramente formais, fica muito claro que, no trato da questão previamente com o sindicato, a transparência e a boa-fé devem ser as pedras de toque. Se a empresa omite do sindicato documentos ou informações relevantes com relação à sua condição econômica financeira, me parece que, inclusive, a validade deste acordo e, portanto, da extensão do programa de proteção ao emprego àquela empresa poderá ser questionada na Justiça. Logo, este é um aspecto para o qual nós chamamos a atenção, tanto da parte do patronato como da parte das organizações de trabalhadores. Se isto de fato vai dar certo, e antecipei já aos senhores, nós temos dúvidas, só dará certo se houver uma absoluta transparência nestes contatos e nessas negociações iniciais. E aí o que dizíamos do nosso receio de que isso se torne um instrumento de chantagem. Não é? Ou seja, a empresa traz uma preocupação abstrata quanto ao seu futuro econômico-financeiro, e um sindicato mais fraco vê-se instado a aceitar quaisquer alterações e empenhos na negociação coletiva seguinte, sob pena de se ver sujeitado a uma negociação que caminhe, volto a dizer, para uma situação de redução salarial. Sei, e acho que posso dizer isso porque é público, que dentro da própria Central Única dos Trabalhadores houve dissenso. Há vozes se manifestando que, pela primeira vez em muitos anos, a CUT aceita negociar redução salarial. Mais 5 minutos. Isto é algo Só para situar, depois da campanha, mais 5, daí conclui. Perfeito. Isto, evidentemente, diz respeito à autonomia sindical, não vamos questionar isso, mas é preocupante na medida em que isso possa ser um fenômeno generalizado em todo o país, e é este o ponto, independentemente das condições econômico-financeiras concretas da empresa. Por isso que talvez houvesse sido melhor pensar esta possibilidade a partir de setores econômicos que estejam particularmente atingidos por esta crise que se abate sobre o país e sobre o mundo. Por setores, e não como um remédio geral, como uma falsa panaceia, como eu disse a vocês, que no final das contas tende a ser utilizado mais como um elemento de pressão, muitas vezes, do que propriamente como uma solução. Numa nota pública que recentemente a Anamatra publicou, dizíamos isso. Há o risco de que, a partir desta novidade, entre aspas, por assim dizer, tenhamos mais precarização. E isso é tudo que não nos interessa. Isso é o que não interessa, inclusive, à economia. Porque, na medida em que caia a massa salarial, o dinheiro que circula na economia, nós teremos um desaquecimento com consequências desastrosas se o que o governo pretende é aumento de arrecadação. E, para finalizar, a ideia da novidade, não é? Recorre-se a algo que já se faz na Alemanha e que lá tem funcionado bem ou que tem sido uma boa solução para os europeus. A Anamatra também tem dúvidas quanto a isto. E aqui eu dou duas informações, uma delas, inclusive, também publicada na nossa nota há 3 semanas. Havia já no Brasil, em 1965, uma lei que previa um mecanismo semelhante, uma lei da ditadura, que previa, basicamente, esta possibilidade de redução de jornada com redução de salários mediante negociação coletiva. Não havia a participação do FAT, e, por outro lado, havia algo muito pior, eu tenho de dizer, do ponto de vista da autonomia e da liberdade sindical. Se a negociação coletiva não caminhasse, a empresa, em dificuldades econômico-financeiras, poderia levar a questão à Justiça do Trabalho. E o juiz do trabalho poderia autorizar, o Tribunal do Trabalho poderia autorizar a empresa a reduzir salários com redução
proporcional de jornada. Isto, felizmente, não voltou, porque me parece não cabe ao Estado, juiz, definir isso, cabe mesmo à negociação. É o que está desde a Constituição de 88 consagrado. Mas parece-me que o Brasil, com esta medida, faz uma opção, aí sim, por uma ideologia que já surge há algum tempo na Europa e que lá recebe o nome de flexi-segurança. É uma alternativa que alguns governos europeus implementam, muito particularmente a partir de um modelo escandinavo, como contraponto à chamada flexibilidade. Na verdade, isso tem de ser dito claramente, é uma flexibilidade mitigada. É uma flexibilização da legislação trabalhista mitigada. Mitigada como? Com ingresso de dinheiro público. A chamada flexi-segurança europeia funciona exatamente assim. Em modelos semelhantes a este ou em modelos diferentes destes, mas a alma, o espírito de todos estes modelos é sempre reduzir direitos trabalhistas, criar com isto algum fôlego econômico para o patronato e contar com a participação do Estado e do dinheiro público que financiará parte destas perdas. Mas isto é uma política emergencial e que mesmo lá é extremamente criticada. O que o Brasil faz agora, a meu ver, é introduzir um modelo tupiniquim de flexi-segurança, que deveria ser emergencial. E, de fato, a lei também sinaliza isto. É uma lei que tem características de temporariedade, ou de temporariedade. Mas o nosso receio é que isto depois se torne, voltamos a dizer, algo com uma perenidade que será extremamente maléfica para o trabalhador brasileiro. Senador, é isto.